E aí, pessoal, tudo bem? Conseguiram assistir a aula da semana passada, que eu fiz lá umas comparações de Renascimento com Barroco? Hoje eu vou terminar essas comparações e vou falar um pouco sobre Barroco no Brasil. Estou fazendo a comparação temática, né? Eu peguei alguns temas que foram tratados nos dois estilos artísticos, apresentei as obras para vocês tentarem perceber as semelhanças e diferenças de uma perspectiva para outra, de uma perspectiva artística para outra. E nós paramos justamente na cena da Última Ceia, um dos clássicos do Renascimento, é a pintura do Leonardo da Vinci, e eu mostrei para vocês uma versão do Tintoretto, que é um artista maneirista, mas já próximo do Barroco. E hoje, para a gente continuar, eu quero partir justamente de uma Última Ceia, só que não é uma obra europeia, é a obra do Aleijadinho. Aleijadinho é um dos maiores nomes desse estilo artístico aqui no nosso país. É claro que o barroco ele chega aqui em condições muito diferentes daquelas as quais ele foi desenvolvido na Europa. O barroco ele chega aqui no Brasil como parte da Contra-Reforma, mas como parte do empreendimento colonial. Junto com os colonizadores, chegaram no Brasil as ordens religiosas. Vocês devem se lembrar aí de estudar na vinda dos jesuítas, da Ordem do Carmo, da Ordem de São Francisco, enfim, muitas ordens religiosas vêm para o Brasil para fazer uma outra parte da exploração colonial, que é a parte cultural e ideológica. Essas diversas ordens religiosas vão se encarregar de ensinar a religião, a língua portuguesa e as artes. E olhando aqui essa representação, a gente consegue entender que essas artes, a arte barroca especialmente, vem para o Brasil justamente para auxiliar nesse projeto de catequese, né, do ensino da religiosidade europeia, do cristianismo católico europeu. Falando assim, vocês conseguem relacionar com a Idade Média? Fiz aquela videoaula sobre a arte medieval e insisti no caráter didático da arte medieval, como que a arte medieval foi toda desenvolvida para propagar o cristianismo, para difundir o cristianismo. Aqui no Brasil, nós podemos falar que o barroco que chega com o mesmo intuito de ensinar esse povo, de catequizar as pessoas através das imagens, fazer a catequese para uma população que é analfabeta, né, e que está em processo de aprender a língua portuguesa, fazer a catequese através da representação artística. Uma diferença nas práticas artísticas é que aqui no Brasil a pintura não foi tão forte como na europeia. No nosso barroco destacam-se a escultura e a arquitetura. Pensa, a pintura é uma prática muito mais complexa, muito mais difícil. É mais fácil ensinar isso aqui, ó, é mais fácil ensinar a lapidar e pintar madeira do que ensinar a fazer afrescos, do que ensinar a fazer pintura a óleo, do que ensinar jogo de luz e sombra e perspectiva. Certinho? Então, dá uma olhada aí na obra de Aleijadinho. Pessoal, é um conjunto escultórico. Vocês devem estar tendo um estranhamento aí em relação à fotografia, mas de verdade são várias esculturas feitas individualmente por Aleijadinho para compor esse todo aqui que a gente está vendo. O Aleijadinho, ele esculpiu mais de 60 peças para poder contar a história aí das últimas horas da vida de Jesus Cristo. É um conjunto muito legal que fica em exposição lá no Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Aleijadinho é um artista mineiro, é um artista nascido em Ouro Preto e sem dúvida alguma, é o maior nome da arte colonial brasileira ou arte barroca. Notem aqui que ele tem um aprendizado muito rebuscado que vem com certeza de um material que chega para ele de Portugal, que chega em Minas Gerais, né? Lembrando aí dessa segunda fase da colonização, quando a colonização vem para o interior do país. Então, chega sim livros, por exemplo, para o Aleijadinho. E o Aleijadinho era filho de um arquiteto, né? De um arquiteto como escravo, ele era o filho fora do casamento. E o pai dele vai dar muito apoio para ele, vai ensinar para ele aí os primórdios do ofício artístico, da prática artística. Notem que ele faz figura por figura, nessa cena que eu trouxe aqui, representando a última ceia. Esse negócio de dar um gesto para cada pessoa, um semblante, um movimento, é o que a gente chama de individualização. Essa individualização, ela começa no Renascimento, né? É uma característica forte do Renascimento. Lembrando aqui, ó, da última ceia do Leonardo da Vinci,
que cada um tem um semblante, cada um tem um gesto, as pessoas não se parecem, como ali na pintura gótica medieval, que todo mundo tem a mesma cara, né? Enfim, o Aleijadinho ele faz isso. Só que aqui são esculturas. Eu mostrei para vocês essas duas pinturas e aqui é a arte do tridimensional, que eu já adiantei, é uma linguagem que tem muita força durante o período colonial brasileiro. E essas esculturas, elas têm que ser vistas assim, porque como elas têm uma organização teatral, que é típica do barroco, então elas têm que ser vistas assim, arrumadinhas nessa disposição cênica, para que a gente consiga entender a narrativa, certo? E aqui, pessoal, ele retrata, vou mostrar uma outra foto para vocês, ele retrata o mesmo instante que o Da Vinci retratou, que é o momento que Cristo anuncia, né, que vai ser traído naquela noite. Vejam aí que a gestualidade mostra como que esses apóstolos, né, estão perplexos, estão indignados diante do que o Cristo acaba de revelar a eles. Tá ali João do lado do Cristo, lamentando, oh, não, isso não vai acontecer. Os outros, eu não sei falar o nome de cada um aqui, enfim, vejam o trabalho intensamente realista das esculturas do Aleijadinho. Essas esculturas são feitas em madeira e pintadas. A madeira é o material mais praticado, mais utilizado, me desculpem, no barroco brasileiro. Então, eu trouxe aqui a última ceia do Aleijadinho só para adiantar um pouco do barroco no Brasil. Eu já tinha mostrado ali uma Pietà, né, da nossa arte colonial, e mais para frente eu vou falar disso com mais qualidade. Dando continuidade à nossa comparação Renascimento-Barroco, eu trouxe um outro tema aqui, ó, que é o retrato. Tá aqui um retrato renascentista, tá aqui um retrato barroco. Arte do retrato, a arte de representar o rosto, o busto de alguém. Pode ser na pintura, pode ser na escultura. Os gregos no período helenístico praticaram bastante. Roma também fez muitos retratos dos seus imperadores. Mas aqui, pessoal, por exemplo, diante da Mona Lisa, a gente está vendo um retrato da burguesia. A burguesia, o mecenato, né, que já vinha patrocinando aí obras como, por exemplo, pinturas em igrejas, esculturas para a igreja, a burguesia também quer aparecer na obra de arte. Eu também quero ser retratado, eu também quero ter o meu retrato eternizado. Então é isso, né? Os burgueses pagam para os pintores fazerem a representação deles. A Mona Lisa com certeza é fruto disso aí. Não sabemos exatamente quem é, mas é bem provável que seja a esposa aí de um comerciante muito rico, né? É por isso que ela é chamada também de La Gioconda, certamente é a esposa do Francesco della Gioconda, um comerciante ricaço dessa época, e ele deve ter encomendado o retrato da esposa para poder homenageá-la na sua gravidez. Não sei se vocês já repararam, mas a Mona Lisa é um pouco inchada, né? Bochechudinha, as mãos inchadas. A gente tem a sensação de que ou ela estava assim, tinha acabado de ter um filho ou está nos primórdios da gestação, porque além desse relativo inchaço, ela também tem um restante de véuzinho que dá para ver na pintura, já que a pintura está muito estragada, muito desgastada. Ela tem um véuzinho aqui na cabeça e esse véuzinho era usado como um código social para as mulheres, para as gestantes, né? Ou que tinham acabado de ter filho. Então, era uma forma de identificá-las, né? No dia a dia, no cotidiano, quando estivessem na rua. Mas vamos lá, vamos para a parte técnica, né? Observem a qualidade desse retrato, pessoal. A Mona Lisa ela é muito realista, dá a sensação que a gente pode tocar o rosto da Mona Lisa. Eu já tinha falado dessa qualidade lá na obra de Michelangelo. Michelangelo é um pouco mais jovem que o Da Vinci e ele aprende sim com algumas pinturas do Da Vinci, mas uma das características técnicas que favorecem absurdamente esse realismo é a maneira do Da Vinci de utilizar o jogo de luz e sombra. Ele desenvolve um efeito específico de luz e sombra que nós chamamos de esfumato, né? O esfumato a gente escreve com S mudo, mas fala como se tivesse um E, esfumato, que é justamente esfumaçar aquelas áreas que devem estar em profundidade, esfumaçar para poder suavizar o máximo possível das linhas. Quanto menos linha, mais realista é o desenho. Notem aqui, por exemplo, nessa divisão queixo com pescoço, né? Não tem aquele contorno assim da cabeça, aquele risco preto, você tem luz e sombra. Então, eu vou esfumaçar para poder sugerir aí as áreas que têm volume e as áreas
em profundidade. Ele esfumaça em torno dos olhos, nariz, boca, queixo, pescoço, enfim, é isso que deixa esse quadro tão bonito, tão vivo. Como diria o Jorge Vasari, um cara que conheceu Da Vinci, um dos primeiros críticos de arte da história e foi pintor também. Ele fala que olhando a Mona Lisa parece que tem sangue aí correndo nessas veias, né? Parece que é um retrato vivo. Olha que beleza a maneira de pintar esse nariz, né? Nariz que muita gente fala, como desenha o nariz? Não se desenha o nariz. Nariz você define com jogo de luz e sombra para poder sugerir aí esse volume, né, do nariz na face. Isso é brilhante no Leonardo da Vinci. Fora a naturalidade da Mona Lisa posando para o artista. Eu não cheguei a mostrar para vocês, não é interessante, mas se você olha o retrato dos burgueses feito até esse momento, as pessoas eram sempre muito tensas diante do artista. As pessoas às vezes estavam viradas para frente, para o pintor, mas olhando em outras direções. Ou até eram retratadas completamente de lado. A Mona Lisa não, a Mona Lisa ela está muito à vontade diante do pintor, ela está relaxada, ela está descontraída. Por isso que sugere, né, que ela conhecia o Da Vinci pela espontaneidade do retrato. Parece que ela vai sorrir, mas ela contém um sorriso. Essa contenção é o equilíbrio típico da arte clássica. Lembra que a arte clássica não pode ser dramática demais, né? Você não vai ver aquele rosto muito expressivo, aquele rosto exagerado, mas esse rosto contido, sóbrio, equilibrado. Olha a comparação aqui com um retrato feito por um artista do barroco holandês, que é o Vermeer. Retrato maravilhoso, retrato lindo, que inclusive é em termos de escala um pouco menor que a Mona Lisa. A Mona Lisa tem escala real, pessoal. Qual que é o tamanho correto? Qual deve ser o tamanho de um retrato? Tamanho real. Ele não pode ser gigantesco, mas também não deve ser minúsculo demais. A Mona Lisa tem tamanho verdadeiro, tem escala real. A moça com brinco de pérola já tem escala um pouquinho menor do que o real, mas ela é uma outra perspectiva de pintura. No barroco holandês, pensa, o barroco está ligado à Contra-Reforma, eu vi o Caravaggio pintando santos, cenas religiosas. A Holanda rompe com a Igreja Católica, a Holanda vai ser protestante. Logo, não tem cenas religiosas na Holanda, porque o protestantismo é iconoclasta. O protestantismo não admite a representação figurativa dos personagens religiosos. Isso não significa que não tem arte barroca nas regiões protestantes, pelo contrário, tem. Mas é uma arte representando outros assuntos, por exemplo, vida cotidiana, paisagens, naturezas mortas, certo? A gente não tem mais a narrativa religiosa nessas regiões. Aí tá aqui moça com brinco de pérola, um retrato de uma pessoa comum, é só a modelo ali posando para o artista, tão misteriosa quanto a Mona Lisa, a identidade dessa jovem. Vejam a diferença na pose, no olhar para o artista em relação à Mona Lisa. Ela está ali numa posição 3/4, mas ela está olhando para trás. A Mona Lisa tem essa posição, mas a cabeça dela está quase totalmente virada para frente. Aqui ela olha para trás, ela abre um pouquinho a boca, os lábios estão úmidos, molhadinhos, e olha para o artista com uma certa sensualidade. Esse semblante a gente não tem no classicismo, a gente não tem no Renascimento. Tá? E como é típico do barroco, um contraste fortíssimo de luz e sombra. Vejam que a luz está basicamente em cima do rosto dela e o fundo é um fundo preto, totalmente escuro. Enquanto aqui, como é típico das obras do Leonardo da Vinci, ele vai usar a perspectiva para poder sugerir um espaço em profundidade, fazer esse espaço lá atrás magnífico, né? Mas a gente também não sabe dizer que lugar que é esse, é um dos problemas desse quadro. Onde que essa mulher está quando ela foi pintada? Ela está sentada em uma cadeira, dá para perceber que o braço dela está apoiado ali numa poltrona, mas que lugar é esse, né? A gente não sabe exatamente. Enquanto aqui o artista não valoriza de jeito nenhum o cenário, a paisagem. Ao que tudo indica, uma história bastante especulativa, essa mulher era apenas uma funcionária, uma empregada ali da casa do artista que era casado com uma mulher muito rica, né? Uma das principais patronas desse artista, uma das principais mecenas dele era a própria sogra.
E então ele vai pintar bastante a vida doméstica, é muito comum ver isso nas obras do Vermeer. Sugiro que vocês assistam um filme sobre esse artista que leva o nome desse quadro, Moça com Brinco de Pérola. É um filme muito bonito, muito legal, que conta uma história que a gente tem ela como uma versão aí verdadeira da pintura, mas a verdade absolutamente a gente não consegue atingir, né? Porque o artista também não fazia questão de ficar registrando aí os detalhes da sua atividade, do seu ofício. Uma outra comparação é sobre esse aspecto intelectual, científico dos artistas dessa época. Nós sabemos que Leonardo da Vinci era um polímata, né? Que ele se dedicou à filosofia, à matemática, à música, à anatomia, à biologia, enfim. Ele trabalhou aí com diversas áreas do conhecimento e foi brilhante em todas elas. São conhecidos alguns estudos de anatomia do Da Vinci, podem pesquisar aí na internet que vocês vão achar mais. Eu trouxe esse desenho aqui, né, de alguns ossos aí, parte do esqueleto humano, que são estudos, isso aqui não é para ser obra de arte, tá? É a outra parte científica do Da Vinci. Citei isso quando eu falei do Michelangelo, né? Que o Michelangelo não quer ficar para trás, então mostra que também conhece a anatomia lá no teto da Capela Sistina. O Da Vinci, nós sabemos que ele dissecou uns 30 cadáveres. Da Vinci, ele de fato disseca cadáveres para poder estudar o corpo humano, e esses estudos são muito bons, alguns aí já foram divulgados, né? Alguns se tornaram de domínio público, outros não. E aqui eu trouxe, aproveitando essa questão do desenho, mas nesse caso o desenho científico, mas eu trouxe um desenho muito conhecido dele, que é o Homem Vitruviano. O Homem Vitruviano é simplesmente um desenho mostrando as medidas perfeitas do corpo humano, as medidas corretas. Ele distribui ali o corpo perfeitamente em duas formas geométricas e ele mostra vários movimentos, vários instantes desse corpo, mexendo sobretudo os braços e as pernas. Por que chama Homem Vitruviano? Vitrúvio foi um arquiteto romano que falou sobre isso, que falou sobre essas medidas perfeitas. Só que aí tem um livro, né, de Vitrúvio, só que aí ninguém conseguia ilustrar esse homem perfeito. Durante a Idade Média até tem umas pessoas aí tentando desenhar, mas são desenhos trágicos, nossa, horríveis. Quem consegue conquistar isso é o Da Vinci, por isso que esse desenho é muito, muito famoso. E da parte do Barroco, eu trouxe essa obra aqui de Rembrandt, um artista holandês também, um artista do Barroco na região dos Países Baixos. Obviamente, também não é um artista que representa cenas religiosas. Rembrandt é conhecido, dentre outras coisas, pelos seus autorretratos, que são bastante emocionais. Rembrandt é um dos primeiros artistas da história a fazer muito autorretrato, experimentando técnicas diferentes, como, por exemplo, a pintura com espátula. Depois procurem outras obras dele, tá? E só que eu trouxe esse quadro aqui, que é a lição de anatomia, a aula de anatomia, quadro que está lá na casa do Maurício de Nassau, transformada em museu, em Haia, não em Amsterdã. Esse quadro está lá e Moça com Brinco de Pérola também está lá. Olha a cena, que cena legal, né? A cena ali de um professor com um cadáver ensinando para os seus alunos. Deixa eu dar um zoom para vocês verem a qualidade desse quadro, ensinando aí para os seus alunos sobre o funcionamento do corpo humano. São apenas homens, né? Você não tem mulheres aqui nesse grupo de estudiosos, de cientistas. E uma coisa provocativa do Rembrandt é como que a assinatura do artista ali, óbvia, né? Bem óbvia, bem destacada no fundo, lá na parede. Mas uma coisa que é intrigante nele é esse jogo de olhares. Isso lembra bastante o barroco de Caravaggio, o barroco de Velázquez. O Velázquez também faz esses olhares que estão em direções muito diferentes, parece que ninguém encara ninguém. Inclusive, procura aí a pessoa que está focada exatamente no defunto que o professor analisa, né? Ninguém tem o olho. Esse aqui talvez, mas o olhar dele passa direto, né? Esse tom de mistério é típico das obras do Rembrandt, mas esse é um quadro que, assim como os desenhos do Da Vinci, elogiam a ciência, elogiam esse avanço aí da humanidade em busca de usar a razão, de usar de outros procedimentos e conhecimentos para poder explicar as questões do homem aqui na Terra. Um outro tema, para a gente continuar nossa comparação Renascimento e Barroco, é a mitologia.
A mitologia foi resgatada pelos artistas renascentistas. Durante a Idade Média, não pode cultuar os deuses, então, naturalmente, não pode também retratar os deuses. Pô, os deuses, né, que foram tão retratados na Antiguidade, sim. Mas o Renascimento, dentre outras coisas, resgata a mitologia, não como sistema de crenças, mas como tema para as obras de arte. E o grande responsável por isso é esse italiano, o Sandro Botticelli. Botticelli fala, pô, né, a cultura clássica é a nossa principal inspiração, então vamos retomar uma das principais características da cultura clássica, que é a crença nos deuses. E aí ele faz umas 3, 4 telas, não lembro exatamente, sobre mitologia greco-romana. Porque nem de longe a mitologia vai ser o assunto mais praticado no Renascimento. O assunto mais praticado é o cristianismo, é o assunto medieval. Mas é interessante que trata-se de uma ousadia temática muito grande da parte do Botticelli apresentar isso aqui. Claro, então, que esse artista trabalhou para diferentes mecenas. Algum mecena teve interesse na mitologia, sim. Essa é uma das cenas mais conhecidas do Botticelli, que é a cena do nascimento da Vênus. Procurem, né, a narrativa detalhada disso aqui, mas a Vênus ela nasce depois que as genitálias de Urano caem no mar, né? Cronos e Urano tinham brigado, aí Cronos castra Urano, essas genitálias caem no mar, formam uma espuma e daí vem a Vênus. Olha o instante do mito retratado pelo Botticelli. A Vênus ela já se aproximou das margens, ela veio delicadamente flutuando aí nessa concha, né? A preciosidade que sai da concha, a pérola que vem, que é desenvolvida a partir de um incômodo, que nesse caso foi o duelo ali entre os titãs. Vejam como a Vênus do Botticelli, ela tem forma e cor que lembra as estátuas gregas. Esse gesto dela lembra as estátuas gregas, a cor dela lembra um mármore, um material muito utilizado pelos artistas lá da antiguidade. Em volta dela, outros deuses, né? Aqui a Flora, a hora da primavera recebendo a Vênus. Vejam o rosto muito delicado, esse semblante clássico da Vênus, esse olhar meio perdido, distanciado. Ele inova fazendo essa cabeleira aqui na Vênus. Lembra da Vênus de Milo, né, que eu mostrei para vocês, que ela tem o cabelo ali, nada arrumadinho, só em cima, muito delicado também, mas aqui o Botticelli faz essa cabeleira exageradíssima, deixando a Vênus exótica, né? Por que o Botticelli não é nenhuma tartaruga ninja? Bom, ele é contemporâneo ao Da Vinci, mas ele ainda não está lá na alta renascença em termos de domínio técnico, porque, por exemplo, olha a concha dele, ela não está na perspectiva perfeita, né? Ela está muito levantada, assim. Se ela tivesse de fato no mar, a gente deveria ver uma concha mais horizontal, enfim. Mas a título de comparação, eu trouxe aqui uma representação de mitologia no Barroco. O Caravaggio teve um mecenas que encomendou para ele várias vezes um retrato do deus Baco. Então, são conhecidos aí pelo menos uns 5 ou 6 retratos dessa divindade feitos por Caravaggio para o mesmo patrono. Eu trouxe essa versão que é a que eu gosto mais. Baco é o mesmo Dioniso, certo? Dioniso para os gregos, Baco para os romanos. Olha esse deus, é um deus ligado à fertilidade, ligado à colheita da uva, à produção do vinho, ligado às festas, às orgias. É um deus que inspirou bastante as peças teatrais gregas. E o Baco, ele é isso aqui que a gente está vendo, né? Ele é um deus contraditório, ele é um deus conflituoso. Na representação, ele tem um rosto muito delicado, feminino, em contraste com esse corpo bastante masculinizado. Isso é o deus Baco. Eu costumo dizer que a estética barroca é perfeita para falar dessa divindade. Um deus Baco no Renascimento não tem graça nenhuma, ele não esboça seu caráter, de sua personalidade, mas só ali uma aparência que qualquer deus teria. Características típicas do Barroco, então, a gente pode falar que esse contraste é típico do Barroco, assim como o contraste de luz e sombra, que a gente tem esse contraste do feminino e do masculino. Por isso que eu falei que o tema, né, o Deus Baco combina com o Barroco em si. É um Deus que está muito enfeitado. Olha esse trabalho aqui
peruca com essas folhas de uva ali enfeitando a cabeça dele. A gente pode chamar isso aqui de natureza morta, isso é um tema decorativo nas artes barrocas. E aqui embaixo tem outra natureza morta, funcionando ali como uma espécie de equilíbrio para a cena. Porque se o Caravaggio faz esse trabalho colorido apenas aqui em cima, a gente ia ficar concentrado só no rosto do Deus. Mas aí, para equilibrar, ele coloca o movimento de Baco oferecendo para a gente, né, uma taça de vinho e a natureza morta aqui embaixo, certo? Ah, professor, então esse negócio do equilíbrio lembra o Renascimento. Sim, o Barroco ele vem do Renascimento. O Barroco ele parte dos estudos que os renascentistas desenvolveram, mas ao invés de artistas como Caravaggio simplesmente imitarem o Renascimento, eles partiram para outros efeitos, certo? Que resultou num novo estilo. E uma outra comparação que eu trouxe aqui, que eu acho muito legal, é dessas cenas, né, da descida da cruz, a deposição de Cristo, a morte de Cristo, mas já o Cristo não crucificado mais, mas fora da cruz. Peguei aqui essa obra de Rafael e peguei a versão de Peter Paul Rubens, que é um artista que representa ali o barroco na região da Alemanha. Olha a diferença, pessoal, do drama, da intensidade. Aqui, por mais que a gente consiga ver dor, olha, por exemplo, como que Rafael faz Maria ali, já desfalecida de dor. Olha a diferença dessa Maria com a Maria do Michelangelo lá na Pietà, né? Aqui a gente tem um contraste, mas ele não é forte, não é exagerado entre a dor física do filho que morre e a dor emocional da mãe que fica, né, e tem que viver com essa dor. Vejam o brilhante trabalho na distribuição de cores quentes e frias, esse equilíbrio aí de vermelho com azul, vermelho com verde, vermelho com azul, vermelho com verde, vermelho com azul, tudo isso muito bem pensado e planejado pelos renascentistas. A perspectiva usada para criar essa ilusão aqui de espaço. Rafael traz de volta as auréolas, né? As auréolas dele muito delicadas, muito discretas. E aqui, para a gente entender que o Cristo está morto, ele faz esse semblante, coloca um pouquinho aqui de sangue escorrendo pelas feridas que, segundo o texto bíblico, foram as principais. Agora, no barroco aqui, olha que coisa, né? É um Cristo muito forte, muito exagerado, justamente para mostrar que ele é diferente das outras pessoas, em termos divinos mesmo, certo? E as pessoas em volta dele tentando tirá-lo da cruz nesse instante. Olha como a cena é incômoda, como tem uma pessoa lá em cima pegando pelo braço, outra aqui, os outros aqui embaixo. Olha esse corpo esticadíssimo, isso é típico do barroco. Imagine, pessoal, tanto que é difícil pintar um corpo desse aqui. Esse aqui é fácil, né? Você pode colocar o modelo ali, que seja um boneco de cera, que seja um modelo real, em cima de qualquer coisa. Agora, o artista barroco, não. Ele se desafia a colocar o corpo em contorções que são mais complexas, justamente, né? Esse aspecto mais exagerado, mais dramático, mais emotivo, mais vivo da arte barroca. E já que eu citei Rafael, não poderia deixar de mostrar essa imagem, que é uma das mais conhecidas dele. Rafael, ele é o mais jovem, né, das tartarugas ninjas, considerando o Renascimento. Ele foi pintor do Papa também, pintou 3 afrescos grandiosos no Vaticano, que se referem a 3 questões diferentes da intelectualidade, do domínio do conhecimento humano. Esse aqui é o mais famoso, que ele faz no Vaticano. O tema dessa pintura é um tema diferente de tudo que eu mostrei para vocês. O tema aqui é a filosofia. Então, ao invés de representar a mitologia grega, como faz Botticelli, ele faz uma cena sobre a filosofia grega, a filosofia clássica. E Rafael tinha de 23 para 24 anos quando ele realiza essa obra. E, gente, ele tem que tirar tudo isso aqui da imaginação. Não há uma obra que inspire Rafael, esse lugar que é a escola de Atenas, fisicamente, concretamente, não existe. Então, o artista junta ali os seus estudos dos gregos, seus estudos dos seus anteriores renascentistas para poder realizar essa obra majestosa, primorosa. Notem como ele usa aqui,
esse sistema de arcos, essa sobreposição aqui de arcos para sugerir a arquitetura da Escola de Atenas, mas também para sugerir a profundidade, que nem Leonardo da Vinci faz ali na Última Ceia, só que da Vinci faz janelas retas lá atrás, Rafael utiliza as formas curvas desse arco aqui, de forma que o último arco unifica Platão e Aristóteles, que são os personagens principais dessa pintura. E a partir deles é que a gente vai olhar os demais, Sócrates, Alexandre o Grande, Epicuro, Pitágoras, Heráclito, Diógenes, Ptolomeu, Euclides, outro matemático, ele coloca os matemáticos aqui nessa linha inferior, os outros mais pessimistas aqui. Então, é uma obra com uma distribuição perfeita. Ele trabalha com a perspectiva linear, que nem o Da Vinci na Última Ceia, certo? E aí, todas as linhas que organizam a obra partem dessas duas figuras centrais. Ali em cima a gente tem os deuses, notem como ele pinta tentando sugerir o efeito do mármore, Apolo de um lado, Atena do outro, porque ambos estão ligados a várias coisas, mas também a inteligência, a sabedoria. E já que aqui tem um retrato de tantas pessoas, só destacar mais uma vez a questão da individualização, cada um tem um semblante, cada um se move numa direção, tem uma veste diferente do outro, tem um gesto diferente do outro. Eu trouxe um artista barroco que também trabalha aí com um conjunto de pessoas, que é o Velázquez. Eu citei ele, né, há alguns minutinhos atrás. Velázquez é o representante do barroco espanhol, artista magnífico, artista incrível, um dos grandes nomes do barroco europeu. Velázquez é espanhol, mas ele vai para a Itália estudar as pinturas do Caravaggio, então é muito comum você reconhecer características do barroco italiano aqui. Só que eu não quis trazer uma cena religiosa, eu trouxe aqui uma cena política, né? Velázquez aí pintando o quarto do rei e da rainha da Espanha, mas num momento diferente. Esse quadro ele é muito legal porque aqui tem um jogo de olhares, foi por isso que eu tinha citado o Velázquez antes. Aqui tem um jogo de olhares que nos intriga bastante. As pessoas estão direcionadas para onde? Para nós. Né? Então, o que está diante dessas pessoas quando o artista, nesse trabalho de metalinguagem, realiza uma pintura? Ele está realizando uma pintura gigantesca, olha o tamanho dessa tela, olha o tamanho desse quarto, né? Esse pé direito muito alto. Ele está realizando essa tela e o objeto, o tema dessa tela está onde nós estamos. E não podem ser essas senhoritas, essas menininhas, porque está todo mundo virado para a mesma direção. E aí, como é que ele nos sugere o assunto dessa tela aqui? Lá no fundo, ele coloca um espelho refletindo justamente o que está na nossa posição, que é o rei e a rainha da Espanha. Velázquez mostra para a gente o seu prestígio como artista, né, com a família real espanhola. Ele está no quarto do rei e da rainha retratando-os. Então, ele não é um artista qualquer, é um artista que tem um status elevadíssimo. Ele é ousado ao fazer esse tipo de pintura. Ah, esse retrato existe? Existe. Ele fez vários retratos aí da família real. Aqui mesmo é a filha mais jovem, né, deles é a Infanta Margarida. Ele retrata a Infanta Margarida várias vezes. Aqui ela está sendo recebida, né, por duas damas de honra. Uma está servindo algo para ela, deve ser água, enquanto a outra cumprimenta, reverencia, né, o rei e a rainha que estão diante dela. Lá no fundo, provavelmente o camareiro da rainha tinha arrumado ela, né, para ser retratada, e quando ele está saindo, entra a Infanta Margarida, entra essa galera toda, e o resultado é essa obra muito dinâmica, muito agitada aqui. É quase uma cena do cotidiano da família real. Quero destacar com vocês, porque, pô, luz e sombra, tá? A luz diagonal, fundo muito escuro, até as pinturas que ele faz ali que decoram esse quarto são cobertas com sombra, o realismo, tudo isso é muito típico do barroco. O dinamismo da cena é típico do barroco, mas eu quero retratar aqui um efeito plástico das obras do Velázquez que vão ser muito usados aí posteriormente, que é o fato de não desenhar tudo com exatidão. Velázquez, ele sugere algumas coisas utilizando pinceladas coloridas. Tá vendo que eu dei o zoom e algumas partes aqui perderam um pouquinho a nitidez. E se eu der mais uma, que eu não consigo agora, isso aqui vai ficar totalmente abstrato. De longe eu consigo falar que são umas florzinhas ali,
enfeitando as vestes da infanta Margarida. E de perto, quanto mais perto, mais eu vejo manchas de cor, menos eu vejo figura. Esse é um efeito muito interessante que o Velázquez ele não é o cara assim que cria isso, mas ele desenvolve, né? Depois, lá no romantismo, lá no impressionismo, a gente vai ver a potencialidade de fato dessas pinceladas. Então, olhando assim a uma certa distância, é assim que as coisas me parecem, com menos nitidez. Não pode ter aquele desenho exato porque fica muito artificial. E o barroco ele tem uma tendência ao realismo. Ele tem uma tendência a idealizar menos, deixar menos belo, perfeito demais e deixar as coisas com mais naturalidade. Até esse cachorrinho aqui na cena deixa a cena mais natural, né? Isso não é muito incomum aí você ver esses cachorrinhos aí de vez em quando nas pinturas, é justamente para parecer que o quadro é um pouco mais espontâneo, tranquilo? E eu trouxe mais um pouco de barroco brasileiro, né? Porque eu já adiantei algumas coisas com vocês, mas eu quero falar mais do Aleijadinho, quero mostrar outros trabalhos. Olha aqui, né? Outra escultura do Aleijadinho e um outro conjunto muito conhecido. Essa escultura ela faz parte daquele conjunto escultórico lá do Santuário de Bom Jesus dos Matozinhos em Congonhas do Campo. Aqui já é o Cristo na cruz. Eu peguei essa imagem mais perto, assim, para vocês verem os detalhes que favorecem o barroco, que favorecem a emotividade do barroco. Notem como ele trabalha ali o movimento da cabeça do Cristo, a expressão dos olhos, a boca entreaberta e os detalhes decorativos que já tendem para um rococó da arte brasileira. Só isso aqui de rococó, né? Esses detalhes que ornamentam, que enfeitam as peças, por exemplo, essas pontinhas torcidinhas do cabelo e essa barba aqui do Cristo sempre finalizada com volutas, isso dá identidade à obra do Aleijadinho. Mas também tem um trabalho muito bonito de pintura para poder favorecer o drama e o realismo. Nessa cena aqui especialmente, né, tem esse efeito aqui do sangue que escorre pela testa do Cristo, parecendo sangue de verdade, o sangue aqui no corpo dele. Esse trabalho de pintura era feito pelo mestre Ataíde, um artista da pintura, né, do barroco mineiro, fez aí muitas pinturas em ouro preto e também trabalhou em parceria com o Aleijadinho. Tinha falado para vocês que a pintura não foi o forte do barroco brasileiro, não foi. Mas não significa que não tem pintores de jeito nenhum. Estou aí destacando a figura do mestre Ataíde, certo? Vou falar mais desse efeito agora. Aqui eu trouxe um dos conjuntos escultóricos mais conhecidos do Aleijadinho. Não só pelas esculturas, mas pelo projeto arquitetônico, que o Aleijadinho também foi arquiteto. Lembra que o pai dele era arquiteto? Foi ele que projetou essa igreja, né? Igreja que posteriormente virou santuário em Congonhas do Campo. Ela fica num ponto bem elevado assim da cidade, se destaca de longe. E de longe a gente já começa a perceber aí esses elementos ornamentais, decorativos, e aí a gente vai se aproximando e essas esculturas elas vão ganhando vida, elas vão ganhando detalhes, e elas têm essa gestualidade dinâmica também. Ele esculpe, pessoal, os 12 profetas, né, bíblicos para poder decorar a fachada da igreja. Só que aqui, ao invés de utilizar a madeira e pintar, ele usa um outro material que é a pedra-sabão. A pedra-sabão acaba virando um dos principais símbolos do barroco brasileiro. Por quê? Porque quando você olha para o barroco europeu, o material principal é o mármore, que já é bonito por si só. Aqui no Brasil não tem mármore, ninguém vai importar mármore para fazer escultura. Então, utilizava-se madeira, utilizava-se argila, materiais menos sofisticados, mais simples. E aí o Aleijadinho é o cara que olha a pedra sabão, essa pedra que é horrorosa, uma pedra acinzentada, né? E fala, pô, eu vou fazer escultura com esse material. E ele consegue aquela transição lá do Michelangelo, né? Da pedra para a escultura, da coisa para a obra de arte, da coisa feia para a coisa bela. E ele consegue fazer coisas majestosas com a pedra-sabão. Percebam aqui o efeito de movimento que ele obtém trabalhando nas dobras dos tecidos. Esse trabalho que ele faz aí com o drapeado das vestes, que como as esculturas ficam a céu aberto,
Então bate a luz do sol e dá um efeito muito legal, porque aí as partes que estão em profundidade ficam na sombra, as partes que têm mais volume ficam na luz, então deixa as esculturas mais realistas, mais vivas. Ah, professor, então eu posso falar de jogo de luz e sombra na escultura? Cuidado! No caso desse aqui, por exemplo, você pode falar sim, que as esculturas ficam a céu aberto. Por isso que cada fotografia desse slide parece que mostra uma cor diferente, justamente porque essa cor ela é percebida conforme a luminosidade. Então, parece até que os materiais são distintos. E como a escultura fica a céu aberto, ele não vai pintar, porque a tinta ela não vai aguentar aí as ações, né, do tempo, tipo sol, chuva, etc. Essas esculturas do Aleijadinho, essas peças, foram restauradas há uns 4 anos atrás, também sem noção de tempo, quando a gente comemorou o bicentenário do Aleijadinho. Então elas estão muito bonitas. Estavam bastante estragadas, porque a pedra sabão ela desgasta fácil, mas estavam muito afetadas pela chuva ácida, e aí passou por um processo de restauro, estão lindas, maravilhosas. E falando aí de esculturas decorativas, né, tem também ali esse trabalho de decoração na própria fachada da igreja, né, que eu vou comentar mais com vocês. Deixa eu só mostrar outras esculturas, para a gente finalizar esses detalhes e depois ir para a arquitetura. Olha só, aqui é um outro artista, né, um artista da Bahia, Manuel Inácio da Costa. Eu trouxe essa escultura justamente para a gente comparar com o Aleijadinho. Ele faz ali uma cena do Cristo ferido também, bastante machucado, pouco antes de ser crucificado. Olha lá o trabalho da pintura, para parecer sangue de verdade, ferida aberta de verdade. Esse efeito, pessoal, se chama encarnação. Essa qualidade da pintura na escultura, tá? Criar essa ilusão que a gente tem, né, de machucado verdadeiro e deixar, convenhamos, a gente olha para essas esculturas e a gente se contorce de dor. E isso é bem forte, isso é bem expressivo no barroco brasileiro. Vejam então que o nosso barroco ainda é mais exagerado do que o europeu. Mas por quê? Porque o nosso barroco é do contexto da conversão da população e de uma população muito diversificada. Índios, africanos que vieram para ser escravizados, enfim. A diversidade cultural aqui, né, é marcante desde sempre. E para exemplificar, um artista do barroco goiano trouxe essa peça do Veiga Vale. Veiga Vale é um nome importante, sim, para o barroco nacional, mas ele é um caso à parte. Por quê? Porque a gente espera que essa arte muito bonita, muito realista, seja desenvolvida onde? Em regiões mais ricas do país. Por exemplo, Ouro Preto, Bahia, né? Nesses lugares, os artistas vão ter condições de desenvolverem mais técnicas justamente pelo patrocínio, pela quantidade de encomendas. O barroco brasileiro é extremamente diversificado. A gente fala o barroco, né? Mas a gente deveria usar esse termo no plural na hora de se referir ao Brasil. O mais correto é falar os barrocos brasileiros, porque em cada região você vai ver uma qualidade diferente da outra. Obras melhores, mais técnicas, mais primorosas e obras mais simples, mais toscas, tipo uma região pobre do Brasil na época da colônia, São Paulo, né, que só vai se destacar depois lá do café. Só que aqui em Goiás, pensa, Goiás é uma província pobre abandonada no meio do mato, mas ainda assim a gente teve esse artista sensacional que é o Veiga Vale. O Veiga Vale, ele tem também um acesso a materiais de arte, a gente não sabe a biografia dele certinho, a gente não sabe falar e todo o processo da vida dele, mas ao que tudo indica, ele teve contato com os grandes artistas, ou pessoalmente, por exemplo, indo para Minas, né? Ou através de livros, através de outros documentos para poder estudá-los. Vejam que ele faz um trabalho aqui, ó, na madeira colorida, mas ele também já faz umas incrustações com ouro, né? Bem típico das regiões ricas do barroco. E além desse tipo de escultura, você vê que isso aqui é uma escultura de altar, as outras esculturas para ficar em salas só para elas, ou esculturas lá na fachada da igreja. Tem também esse tipo de escultura no Brasil, que são as talhas. O que é a talha? Pô, é de entalhar, né? O artista ele vai entalhar na madeira, sobretudo na madeira, as figuras, deixando o resultado aí em alto relevo.
A talha, ela não é totalmente tridimensional. O resultado pode ser alto ou baixo relevo. Se a figura salta da superfície, alto relevo. Se a figura está para dentro da superfície, baixo relevo. A talha pode ser colorida ou ela pode ganhar essa finíssima camada de ouro aqui, ó, para recobrir aí detalhes das figuras. A talha é totalmente ornamental. Bom, mas para que faz uma escultura para ser vista só de um lado? Então, a talha, ela funciona na arquitetura das igrejas. A talha não faz sentido vendo assim. A talha é isso aqui, ó. Ela vai ser aplicada nas paredes, no teto das igrejas. Trouxe aqui uma imagem da igreja de São Francisco de Assis, na Bahia, que é a igreja que mais tem talha dourada do Brasil e é ouro, tá? Olha só, a gente não consegue entender racionalmente o funcionamento desse espaço. O exagero da talha, das esculturas, das pinturas ali no teto, tudo isso deixa a pessoa meio perdida, né? E o efeito é para ser esse mesmo, pô, é o barroco brasileiro. Então a pessoa, ela entra ali e ela tem o preenchimento visual e depois o preenchimento emocional. A pessoa ela acredita como se o lugar pudesse traduzir aí o calor da própria fervorosidade religiosa. Pô, se a igreja é assim do lado de dentro, imagina do lado de fora. Não, do lado de fora ela é super simples, do lado de fora ela é bem modesta, né? Porque se a igreja fosse muito exagerada do lado de fora, ia mais afastar do que atrair as pessoas. Então, do lado de fora ela é mais simples, justamente para parecer com a simplicidade da vida das pessoas, a simplicidade material da vida das pessoas, e assim atrai as pessoas, e do lado de dentro, exagerada, rebuscada, como as pessoas devem ser por dentro, certo? Esse contraste do lado de fora com o lado de dentro, ele é especialmente na região Nordeste. Em Minas Gerais, o trabalho é mais delicado, né? Olha que o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, ele tem decoração do lado de fora e tem decoração também do lado de dentro. E a decoração interna das igrejas mineiras não é exagerada assim, é uma decoração bem mais equilibrada, bem mais harmoniosa. E aqui, só para citar, olhando assim a imagem da igreja, pô, essas torres laterais lembram o estilo gótico, essa forma meio triangular aqui lembra os frontões gregos, esse excesso de janelas e portas, isso é típico do barroco, enfim. Uma característica da arquitetura de igrejas aqui no Brasil, durante o período colonial, é justamente a mistura de estilos, é o ecletismo, certo? Tem um elemento que lembra um estilo, outro elemento que lembra outro. Esse ecletismo tem vários motivos, vários. Por exemplo, várias ordens religiosas passaram por essas regiões. Às vezes começava a construção, não dava conta de finalizar. Aí, alguns anos depois, outra pessoa assumia a obra e já lançava um outro estilo, ou senão a igreja podia ser destruída, pegou fogo há 100 anos atrás, e na sua reforma, na sua reconstrução, acabaram lançando características de outros estilos, tá? Então, em termos de arquitetura, o barroco brasileiro é muito diversificado, beleza? Mas a característica essencial é o ecletismo. Ecletismo com E minúsculo, que é o ecletismo enquanto característica, não enquanto estilo. Façam uma lista de exercícios, tá bom? Espero que vocês consigam acompanhar aí, que esteja tudo dando certo. Dúvidas, me manda por e-mail. E eu também estou online para a gente bater papo pelo Hangout, se vocês quiserem. Professora Tainá Teixeira, @gmail.com, certinho? Aquele abraço, pessoal. Até a próxima. Beijão.